Erased Volume 1, a 326ª HQ que eu estou lendo para o desafio 365 HQs de 2019. Esse aqui é o mangá de Kei Sambi, é um mangá... Ele não se situa no gênero shonen, eu acredito, mas também eu não chamaria ele exatamente de um shoujo. No entanto, o público dele eu acredito ser claramente masculino, o público-alvo dele. Ele conta a história de Satoru, um homem de 29 anos, frustrado com os rumos que a vida dele tomou. Ele tem 29 anos, a grande aspiração dele, que era ser autor de mangá, não está concretizada ainda, porque as histórias dele aparentemente faltam algo. Como o próprio personagem ouve de um editor, o leitor não consegue perceber o autor dentro da obra, o que o Satoru percebe como sendo a pior coisa que ele poderia ouvir, porque ele não significando que ele não consegue se expressar. Então ele está bastante frustrado na vida dele por não conseguir alcançar essa meta dele, esse sonho dele, principalmente por também não se sentir competente no que está fazendo. Seria uma espécie de uma pequena crise, já se aproximando aí dos 30 anos do personagem, e eu devo dizer que eu estou numa idade próxima a ele, e são perguntas que vão passando pela minha mente. Afinal eu estou aqui no 326º vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo vários nesse ano, e não é exatamente um canal muito movimentado aqui, não é? Faz jus ao nome dele, e não que isso seja a minha principal atividade, pelo amor de Deus, ainda bem que não, mas não tava fudido. Mas são questões que acabam me vendo no personagem, não só em relação ao canal, que está longe de ser uma das minhas preocupações, mas principalmente em relação às minhas aspirações como autor, como escritor, também do meu trabalho e tudo mais. Mas enfim. E o Satoru, ele também não gosta dos rumos que a vida dele tomou por outros motivos. Ele é uma pessoa bastante sozinha, foi uma criança também meio que não sabia lidar com pessoas, sempre teve dificuldade de lidar com pessoas, e atualmente não tem uma boa relação com a mãe, e ele não sabe exatamente quando foi que as coisas se tornaram desse jeito, porque muito da memória dele de quando ele era criança, ele não se lembra muito bem. Ele se lembra apenas que aconteceu alguma coisa na cidadezinha onde ele morava, em que houve um assassinato de algumas crianças em idade de escola, de 10 anos, da idade dele, de garotas, e foram sequestros seriais em série, e que um rapaz, que na época tinha 23 anos e que era amigo dele, que conversava com ele, meio que brincava com ele, o Yuki, teria sido considerado assassino, e atualmente, agora que 19 anos depois, estaria no corredor da morte. Embora a pouca lembrança que Satoru tenha da questão aponte para que esse rapaz não tenha como ser o assassino. E, no entanto, o Satoru trabalha lá vendendo pizza, onde ele conhece uma garota de colegial, deve ter uns 16, 17 anos, e fica amiga dele, é a Katagiri, um dos motivos pelo qual lá, o cara do MBL estragou completamente esse mangá pra mim. Eu não consigo ver essa personagem sem me lembrar do MBL, tipo, foda-se MBL, mas enfim. Mas o mais importante é que o Satoru, ele tem uma habilidade especial. Ele não consegue se relacionar bem com as pessoas, no entanto, atualmente, ele acaba, querendo ou não, se preocupando com as pessoas alheias, porque ele tem uma capacidade que ele chama de revival. Aparentemente, quando ele está por perto e algo de ruim está prestes a acontecer, ele involuntariamente retorna no tempo e consegue meio que impedir acidentes, como por exemplo, a pessoa vai ser atropelada, ele vai, volta no tempo e vê que alguma coisa está estranha, e consegue notar o que vai dar de errado, e tira a pessoa da rota de colisão, assim salvando ela, e o revival passa. E ele invariavelmente faz isso, mesmo que, como ele diz, na maioria das vezes possa resultar até em coisas negativas para ele mesmo, como ele acabar se machucando no processo. Mas ele acaba não conseguindo deixar de fazer isso. E as atuações dele fazendo isso, na presença da Katagiri, acaba fazendo com que surja uma amizade entre os dois, e
ele acaba começando a se relacionar com pessoas novamente, depois de ter passado um grande período aí solitário, sem ter muito contato humano. A chegada da mãe dele, a vinda da mãe dele, que morava no interior, longe, por causa de um acidente que ele sofre, também vem agitar aí a vida dele cotidiana, e também faz com que ele comece a se lembrar mais dos eventos do passado dele, de quando ele era criança, de como foi que a relação dele com a mãe ficou tão ruim, será que a mãe dele era tão ruim assim para ele quando era criança, e pouco a pouco ele vai se lembrando assim pequenos detalhes dos eventos que aconteceram quando ele era criança, dos assassinatos. E também ele percebe, não, pô, na verdade não lembro muita coisa porque parece que minha mãe usou a influência dela no jornal local para fazer com que as famílias das crianças só vissem tal canal, e tal canal só passaria as notícias do que estava acontecendo de noite. Uma busca para tentar fazer as crianças não lembrarem das coisas. Assim, meio que para evitar criar pânico entre as crianças e evitar um trauma ainda maior nelas de estarem vendo na televisão notícias sobre assassinato de colegas e que elas conheciam, e também de passar esse pânico de caramba, será que vão me matar? Será que eu vou morrer? Será que eu estou em risco? É uma coisa que, como a cidadezinha no interior, foi uma possibilidade que a mãe dele conseguiu. Mas enfim, e a mãe dele, estando com ele, logo acontece uma coisa que ela nota uma tentativa de sequestro por causa do Satoru, que tem um revival, e diz, mãe, e não consegue descobrir o que é, e fala, mãe, me ajude aí, vê se nota uma coisa estranha. Ela começa a olhar e vê um possível, um cara que parecia estar tentando sequestrar uma criança, e percebe que conhece aquele cara e que era um dos suspeitos do caso de 19 anos atrás, de quando teve os assassinatos na cidadezinha onde ela morava. Ela fala com um amigo jornalista e para tentar investigar quem é, mas não chega a dizer quem é o cara, porque senão ficaria muito fácil a situação. No entanto, ela também foi reconhecida pelo sujeito e acaba sendo assassinada. Nisso, o Satoru chega vendo a mãe morta, e os eventos de estar vendo a mãe morta e sendo perseguindo o assassino acabam desencadeando um grande revival que faz ele voltar a 1988, quando ele tinha 10 anos e era uma criança, e antes dos primeiros assassinatos começarem. Eu precisei falar do que acontece no final do volume porque é basicamente a premissa do mangá, né? Não só esses pequenos revivals que ele faz de estar voltando alguns minutos do passado, mas isso dele voltar quando era criança e perceber que tem a oportunidade de corrigir uma série de coisas, tanto o assassinato da mãe dele, quanto os assassinatos das pessoas que ele conhecia na escola, e também da injustiça que foi cometida contra o amigo que ele tinha lá, que era o Yuki, que era aquele garoto mais velho, que brincava com ele e tudo mais. O garoto mais velho não, ele era um adulto, né, tinha 23 anos, mas era um cara meio solitário, meio esquisitão. E nisso a ideia é que ele volta para 1988, em corpo de criança, mas com a mentalidade dele de adulto e recém tendo perdido a mãe. E a ideia é que vai ser uma oportunidade para ele corrigir algumas coisas. Apesar dele ter uma relação ruim com a mãe dele no presente, ele tendo visto a mãe dele morta foi meio que um choque para ele. E eu gostei da forma como o mangá tratou isso, porque apesar do personagem ele ser estilo personagem de mangá, nesse exagero da forma como a dificuldade dele de lidar com pessoas, na verdade o mangá não trata ele de forma exagerada, ele não é de forma nenhuma exagerada. E realmente eu achei a personalidade dele, de certa forma, factível. Talvez se você pega para trazer para o mundo real, ele tenha alguma coisa de algum nível de espectro autista na personalidade dele, e ele é claramente aquele clichê de personagem que não consegue lidar com as pessoas. No entanto, o mangá não força a barra.
e ele lida com gente quando precisa. Ele não é que ele não fica mudo, incapaz de falar, incapaz de se relacionar, e não tem aqueles exageros de mangá com cenas cômicas desnecessárias só para criar graça a partir das características do personagem. Então, claro que tem tropes de mangá, e eu acho que a maioria desses tropes tá na presença da Katagiri, que ela é bem aquele estilo colegial animada e tudo mais. No entanto, a relação do protagonista com a mãe dele, com o mundo ao redor dele, eu achei bem construída, de um nível de construção que até eu não costumo ver tanto em mangás. E de certa forma talvez até um pouco responsável. E as cenas que foi mostrando dele quando criança me pareceram também relativamente bem feitas. E a forma como o Satoru vai falando de que quando ele era criança ele não sabia lidar com os outros, mas que então fingia que queria lidar com os outros, que queria se enturmar, que se importava, e com isso meio que foi aprendendo, e que isso foi moldando a personalidade dele. E já dá pra ver nesse primeiro volume uma grande disparidade entre quem ele era como criança e quem ele era como adulto. E de fato um amadurecimento psicológico, um amadurecimento na forma de encarar o mundo e de encarar a si mesmo, na forma de se entender. Querendo ou não, eu achei o Satoru um cara que tem um certo nível de autoconhecimento e entende que a situação dele. E eu acho que eu tô bem curioso para ver como vai ser esse lado dele, essa parte, esse próximo volume. Imagino que vai ser, acho que talvez o mangá todo agora seja no passado. Não, acho que não vai ser todo no passado não. Acho que ele vai ficar indo e voltando. Mas eu tô curioso para ver como vai ser essa cena do passado e fazer esse recorte das diferenças dele adulto e dele adulto no corpo de criança, como vai ser a reação dele. Talvez o mangá escorregue aí e eu quero ver aí como vai ser. Mas eu curti bastante a- os flashbacks que tem aqui, flashbacks não dele retornando, mas de fato dele lembrando da infância dele, e momentos felizes de infância, dele se relacionando com a mãe dele, dele se divertindo, e não aquele um negócio exagerado de mangá dele sendo um garoto completamente exagerado, né, exagerando nesse lance do não conseguir se relacionar. Não que não existam pessoas assim, mas às vezes os mangás acabam pegando uma característica do personagem, exagerando de forma a ser aquela a única coisa definidora do personagem e forçando a barra de um jeito que fica estranha a leitura. Mas enfim, esse mangá eu comprei ele todo porque eu achei a proposta dele diferente e resolvi dar uma chance. Eu tenho feito isso com os mangás. E não tinha certeza de como ele seria escrito, de qual seria a abordagem do autor, mas eu acabei me impressionando pela forma como o roteiro foi sendo levado. O roteiro é bem construído, a personalidade dos personagens é bem construída, até dos coadjuvantes, isso eu curti bastante, e não é sempre que mangás são bons, são realmente bons nesses aspectos. Agora, a arte que eu achei um pouco estranho, o rosto dos personagens é meio estranho. Eu não gosto tanto dos olhos que o autor desenha, mas o cenário é bem desenhado e, em geral, os desenhos são bons, só os olhos mesmo que eu tive certa estranheza. E essa edição de JBC tá legal, o papel tá bom e a impressão realmente tá bem nítido, as diferentes tonalidades de preto e cinza. Então tá uma edição que realmente está bem feita. Mas já me estendi demais. Por algum motivo, quando eu tô com sono, eu acabo me estendendo demais em algumas vezes. Eu acho que é porque eu fico dando voltas e voltas e voltas na lógica de pensamento, como as uma pessoa e meia que viu meu vídeo anterior sabe que agora já são 2 horas e 52, eu tô desde 2 horas e meia gravando o vídeo, então eu tô da noite, isso da madrugada, então eu tô realmente com bastante sono. Mas eu ficando nessa, o próximo vídeo eu vou gravar amanhã, em algum momento de amanhã, quando eu tiver com menos sono. Não, porque talvez eu esteja com mais sono, porque eu não pretendo dormir, que eu tenho que jantar muita coisa, que tá tudo atrasado, inclusive vídeo de gravar e de postar no YouTube. Mas enfim, já ficou grande pra caralho esse vídeo, então eu vou ficando nessa e até a próxima.